Olha só, hoje a gente vai concluir a mensagem que eu iniciei lá no comecinho da semana com o tema Passos para a Libertação. Diz a palavra do Senhor, João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Nós aprendemos que o Senhor, Ele, na sua obra de redenção, Ele tem o objetivo de nos libertar do poder do pecado, da influência do diabo e nos libertar, consequentemente, da condenação eterna. Essas três coisas precisam estar bem fresquinhas aí na sua mente. A gente viu também que a Bíblia fala de várias libertações ou vários tipos de libertação. E a mais importante de todas elas é a libertação espiritual, porque sem ela você não consegue ser feliz. Você não consegue cumprir o propósito de Deus. Eu não gosto nem muito de usar essa palavra propósito, porque propósito, na verdade, é o caminho que Deus fez para você passar. O caminho de Deus, sabe? Todos nós temos um caminho que Deus fez para você andar nele. Às vezes nós andamos fora desse caminho. Quando a gente anda fora desse caminho, a gente anda fora do propósito de Deus. Quando a gente anda nesse caminho, a gente anda no propósito de Deus. E se você não andar no propósito de Deus, você vai ver que faz sentido. A vida não faz sentido, por isso que às vezes a gente se para um pouquinho e vê um vazio na nossa alma. Está faltando alguma coisa. Às vezes a gente tem o necessário e falta alguma coisa. Às vezes tem até tudo e falta alguma coisa. É porque falta você estar nesse caminho que nós chamamos de propósito. Propósito nada mais é do que o caminho que Deus fez para a gente passar, para a gente andar por ele. Nesse caminho a gente sim é preenchido. Pois bem, falar de libertação é falar de andar nesse caminho. É falar de vencer esse poder esmagador do diabo. Esse poder esmagador, melhor dizendo, do pecado. Esse poder esmagador, corrigindo aqui, do pecado. Da influência do diabo e, consequentemente, como eu falei, da condenação eterna. Não é fácil passar por este caminho e receber a libertação espiritual. Por quê, pastor? Às vezes a gente quer tornar as coisas muito simples. Aceitei Jesus e tal, amém, estou livre. Você vai ver que em algumas coisas você ainda está preso. Você vai ver que em algumas coisas você ainda está refém. Você ainda é fraco. Você ainda não permitiu que o Espírito de Deus chegasse até aquela área. Isso chega a ser até normal, se é que eu posso dizer isso, porque normalmente o processo ele é contínuo. É como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. Então, não se assuste com isso, por isso que muitas pessoas se enganam quando diz assim: pastor, eu não vou aceitar Jesus agora não, porque ainda tem um bocado de coisa que eu faço e eu não posso aceitar. Você tem que aceitar Jesus, é assim mesmo, rapaz. É fazendo isso porque você vai nesse processo, devagarzinho, lutando, encontrando meios espirituais para vencer essa prisão e receber em Deus a libertação. Não é fácil, você sozinho você não consegue. Você não consegue. Esse negócio de dizer, pastor, quando eu decidir vai ser de verdade, não sei o quê. Se você decidir sem Jesus, porque você vai decidir, a glória não é de Jesus, é sua. E Jesus não dá a glória dele a ninguém, dá para entender? Você tem que ir humildemente, chegar nos pés dele, pedindo a Deus misericórdia, para que Deus lhe dê graça, para que você vença as prisões e receba a libertação. Então, eu falei aqui em uma mensagem, nesse estudo, que você precisa, o primeiro passo para essa libertação é você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois, o segundo passo, ande em santidade. Isso tudo está lá no meu YouTube, só a mensagem, tá certo? Fica a live toda, mas você que está ao vivo agora comigo, fica o primeiro
a primeira parte, a segunda parte, com cada um desses tópicos, que, na verdade, são mensagens que fazem parte desse estudo que nós iniciamos lá no comecinho da semana. Então, o segundo passo, ande em santidade. O terceiro, fuja da aparência do mal. E o quarto, nós vamos falar agora e concluir com o quarto e o quinto passo dessa mensagem. Amém? Então, presta bem atenção. Você que me assiste ao vivo, você dá vizinho, é hora de você compartilhar para a gente alcançar outras famílias em nome de Jesus. Você dá vizinho aí, compartilhador, faça isso para a gente ter a oportunidade de, além da rádio que alcança milhares de pessoas, a gente também alcançar nas redes sociais, porque fica aí gravadinho e alguém vai ser impactado, vai receber essa instrução espiritual nesta oportunidade em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Concluindo, eu vou falar sobre 2 passos bem rapidinhos para a gente já orar. E o quarto passo é: seja cheio do Espírito Santo. Se você pode, escreva aí, digite, seja cheio do Espírito Santo. Você que não está nas redes sociais, está me acompanhando aí no coletivo, no trabalho, se você puder, fale em voz alta. Você que está em casa ouvindo pelo rádio, bote a mão no coração e, como que Deus estivesse falando para você, repita em voz alta: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Esse sim é um dos passos fundamentais para que você receba a libertação, a mais importante de todas, que é a libertação espiritual. Mas, pastor, como assim? Olha só. Guarde isso aqui, porque é precioso para a sua vida. Olha só. Para você ser cheio do Espírito Santo, primeiro você precisa se esvaziar. Isso mesmo. Às vezes a gente busca só ser cheio, mas a gente não... Para a gente encher algo que já está cheio, a gente tem que esvaziar, não é? Como é que você vai encher algo que já está cheio? Então, se você quer colocar outra substância naquela vasilha, vamos dizer assim, ou balde, se tem alguma coisa nela, e você tem que jogar fora aquilo e encher com o que você quer. Pronto. No mundo espiritual não é diferente. Aqui está um passo importantíssimo para que você seja cheio do Espírito Santo. Você precisa, repito, se esvaziar. E se esvaziar de quê, pastor? Tem um negocinho na nossa vida que, pelo amor de Deus, a gente é o último a perceber. E quando a gente percebe, sabe o que é que você precisa se esvaziar? Do orgulho. Olha, esse mal que enche a nossa vida, a gente é o último a perceber. E eu repito, quando é que a gente percebe? Quando a gente percebe o orgulho. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que jogar fora e pedir graça a Deus. Se vire aí. Você precisa se esvaziar do orgulho, como eu posso dizer, do rancor, sabe, aquele sentimento de que você é melhor do que os outros. Tudo que eu vou falar aqui, a gente às vezes é o último a perceber. E tem pessoas que estão pelo Espírito de Deus, que vivem com a gente, que percebe isso de forma muito clara. Veja bem, você tem que jogar para fora o rancor, a autossuficiência, a ira. Tudo isso daqui lhe afasta de Deus e preenche o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo não é feito o nosso corpo não é feito um metrô lotado, um ônibus lotado, não. Que você vai ter que entrar e vai ter que se empurrar ali. Eu não vou perder a hora. Eu vou aqui e vou me imprensando aqui e vou. O Espírito Santo não vai nessa viagem, não, viu? O Espírito Santo não vai se imprensando aí onde tem essas coisas, não. Por isso que, de forma bem prática e simples, a irmã Betânia está falando aqui da soberba, exatamente. Nós precisamos se desvincular dessas coisas.
E quando a gente está ouvindo a palavra de Deus e quando a gente está em contato com essas coisas que você está ouvindo agora, nós ficamos mais sensíveis a perceber que sim, nós precisamos se esvaziar dessas coisas. E essas coisas, eu repito, ocupam o lugar do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não podemos falar de ser cheio do Espírito Santo de Deus com essas coisas todas. Às vezes nós estamos agindo, irmãos, cá pra gente, como meninos mimados. A gente só faz o que quer, não respeita a família, não respeita a mulher, não respeita pastor. É uma murmuração triste, é uma vaidade, é um apego às coisas desse mundo. Isso não pode continuar na nossa vida, está tomando o lugar de Deus. Isso está tomando o lugar de Deus. Por isso que a palavra do Senhor nos convida a morrer para o mundo e viver para Deus. O nosso eu é terrível, porque o nosso eu tem a capacidade de se tornar o nosso Deus, excluindo o Deus Todo-Poderoso. Eu vou repetir, o nosso eu tem a capacidade de se tornar um ídolo, um Deus. É porque é os meus desejos, é porque eu estou cheio de vontade própria, sabe? Não tem boquinha, não. Aqui não tem espaço para ninguém, não. É eu e depois eu. Você precisa experimentar, nós precisamos experimentar essa vida tão simples, mas tão agradável, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como falar de libertação sem passar por esse caminho. Olha o que diz a palavra do Senhor, porque tudo isso que eu falei, que nós precisamos se esvaziar desse orgulho, desse rancor, dessa ira, dessa autossuficiência, dessa vontade própria, da vaidade, da murmuração. Essas coisas todas, se você for lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, você vai ver que essas coisas são representadas pelo desejo da nossa carne. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, fulano está pela carne. Pronto, fulano está cheio dessas coisas. Vamos falar de fulano não, vamos falar da gente. Quando a gente está cheio dessas coisas é porque a gente está pela carne. Aí diz assim a palavra do Senhor, a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Veja bem, essas coisas estão toda hora brigando, querendo o espaço do Espírito Santo do Senhor. E essa carne quer o quê? Quer o pecado. Enquanto o Espírito Santo quer agradar a Deus. E quem é que vai vencer essa guerra, hein? Quem é que vai vencer essa guerra? Quem estiver mais preparado. Quem você alimentar mais, poderíamos dizer isso. Enquanto a carne quer o pecado, o Espírito Santo de Deus quer as coisas de Deus. Para isso nós precisamos renovar a nossa mente. Nós não podemos mais viver da maneira que nós vivíamos. Nós não podemos mais tratar as coisas de Deus com irresponsabilidade. Então, se você pode, repita mais uma vez. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Me esvaziar das minhas vontades próprias. Eu não posso servir a mim mesmo. Eu preciso dizer não. Eu preciso encontrar uma forma de reagir a essas coisas que querem ocupar o lugar do Espírito Santo de Deus. E por fim, o último passo para você encontrar a libertação é ore e vigie o tempo todo. Por favor, se você puder, repita isso. Ore e vigie o tempo todo. Enquanto eu estudava essa mensagem,
pegando esses tópicos e trazendo para você essa palavra. Deus falava comigo, me mostrava algumas coisas que a gente fica assim, às vezes até meio que, como a gente diz no popular, meio encabulado, né, de falar. Mas o Espírito Santo vai nos dando palavras, o Espírito Santo vai nos mostrando o caminho. E eu quero dizer a você, só orar não adianta. Só vigiar também não adianta. Essas duas coisas nasceram um para a outra. Tem que estar casado, juntinho. É o tal do orar e vigiar, que quando eu era adolescente, eu era meio crítico assim, eu dizia, pelo amor de Deus, toda mensagem, veio, o pastor vai dizer que para a gente resolver tudo é orar e jejuar e vigiar. Mas não tem para onde correr, não. É isso mesmo. É isso mesmo. Você precisa orar e vigiar o tempo todo. Olha o que diz a palavra do Senhor para a gente concluir. Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh, meu Deus do céu. Chega a dar um desengano. A carne é fraca. Então, vamos fortalecer esse casamento. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É assim ou não é? Olha só, quando a gente fala de vigiar e orar, não é que você agora vai ter que passar agora 24 horas do dia trancado aí dentro do quarto, dentro da igreja. Não, porque você tem seus compromissos. Você tem seu compromisso com o trabalho, você tem seu compromisso com a sua família, você tem compromisso com você mesmo, com os seus amigos. Enfim, você não pode ficar aí preso, não, em nome desse orar e vigiar. Você ora e vigia, primeiro, tendo um momento. Quem quiser pensar de outra maneira, pense. Eu não creio nessa oração que você ora em todo canto e em todo momento. Eu sei que essa oração é bíblica, é importante, inclusive eu vou falar dela como importante aqui para você, nesse orar e vigiar. Mas essa oração, ela precisa ser acompanhada por um compromisso que você tenha de ficar a sós com Deus. Melhor que você feche a porta do seu quarto e passe um momento com Deus em oração. Muitas pessoas dizem, não, pastor, eu oro lavando prato, eu oro no ônibus, eu oro dirigindo, eu oro não sei o quê, eu oro... Continue orando, porque inclusive orar e vigiar fala dessa oração. De você estar com a sua mente voltada para Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias do seu dia. Isso daí é fundamental. Você ter isso para a gente falar de orar e vigiar. Mas esse orar e vigiar precisa passar para esse momento a sós com Deus. Veja a vida de uma pessoa que não tem esse momento a sós com Deus, como é. Ou até a sua vida mesmo, um momento que você passou, não, pastor, eu oro quando eu chego no trabalho, eu oro fazendo isso, e você não tem um momento com Deus, não, de parar, fechar a porta do seu quarto. Isso não é coisa da minha cabeça, não, é Jesus que nos ensinou a fazer isso. Não se pode explicar o desejo de você querer morar no céu se você não tem um momento para ficar só com Deus. E você vai ver que, em alguns momentos, esse momento de ficar sós com Deus, às vezes é um momento que você se pega pensando em outras coisas, preocupado com outras coisas, depois você volta à oração. Mas Deus está vendo o seu desejo de praticar o que Ele ensinou. Fechar a porta do quarto e orar. Falado isso, aí a gente vai agora falar do orar e vigiar. Porque essa vigilância é justamente esse outro tipo de oração
Como é, pastor, esse outro tipo de oração? A oração que você faz em todo lugar que você tiver, fazendo o que você quiser fazer, ou fazendo o que você precisa fazer, no quarto, no trabalho, fazendo o que você está fazendo. Você está ligado no céu. Aí sim. Portanto, meus queridos e amados irmãos, ouça a palavra de Deus. Lute pela sua liberdade, pela sua libertação. Não dê margem ao diabo, se esvazie de tudo aquilo que não agrada a Deus, como eu falei no início da mensagem. Essas coisas todas são obras da carne. E se a gente vacilar um pouquinho, se ficar distraído nessa caminhada, é 1, 2, 3 e já a gente se torna um crente carnal. E um crente carnal, eu não sei não. Não sei nem como dizer. Um crente carnal é uma derrota, me permita a expressão. Só encontrei essa palavra mesmo. Que nós possamos vencer as nossas carnalidades, os nossos impulsos e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Viver uma vida longe da aparência do mal, andar em santidade, tudo isso eu falei. E, por fim, orar e vigiar o tempo todo. Que Deus nos abençoe. E nós concluímos essa palavra no dia de hoje, agradecendo a você que acompanhou todos os dias, você que vai assistir e está assistindo em outro momento, aí essa mensagem que fica gravada pelo meu canal no YouTube. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus.